Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Esse é um daqueles vídeos que eu falo para vocês, um vídeo aleatório. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus compartilhou comigo neste dia. Estou gravando esse vídeo dia 22 de fevereiro de 2021. E o tema do vídeo é o seguinte: e quando a fornalha é aquecida 7 vezes mais. O texto que eu vou ler hoje é o texto de Daniel 3. Eu vou ler o capítulo todo, tá? Porque o texto ele é autoexplicativo. Aí tá assim: 3:1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de folhas e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouviste o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de folhas e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorareis a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de folhas e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei.
E se não, fica sabendo, ó rei, aleluia, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor, e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se acostumava a aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções e seus chapéus e suas vestes e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas, e os prefeitos, e os presidentes, e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província de Babilônia. Eu acho assim que depois de uma leitura dessa eu até poderia terminar o vídeo, né? Porque a palavra é autoexplicativa e o nosso Deus é maravilhoso, né? E quando o Senhor começou a ministrar essa palavra ao meu coração hoje pela manhã, eu estava pensando já algumas coisas que eu estou passando, né, na minha vida. E muitas das vezes Deus ele faz uma promessa pra gente e a gente começa a orar, a gente começa a jejuar, a gente começa a fazer propósito em prol daquilo que a gente falou que Deus iria nos entregar. Só que parece que as coisas elas vão ficando mais complicadas, né? Tem hora que parece assim, que quanto mais a gente ora, mais piora a situação, né? E Deus ministrou ao meu coração essa palavra hoje pela manhã para compartilhar com vocês, porque muitas das vezes parece que está piorando a situação. É porque, na verdade, existe uma luta, existe uma batalha, né, espiritual entre o reino da luz e o reino das trevas. E quando a gente se coloca, quando a gente se posiciona, quando a gente ora, quando a gente busca a presença do Senhor, muitas das vezes o reino das trevas, muitas das vezes não, gente, sempre, começa a orar por um propósito que você vê as coisas vindo contra você,
porque muitas das vezes a gente não consegue enxergar, salvo algumas pessoas, né? Deus não nos deixa enxergar com os nossos olhos carnais a batalha que acontece, né? Nós vivemos numa batalha contínua, na verdade. Trevas batalhando contra a luz o tempo todo. E toda vez que a gente se posiciona em Deus, as trevas elas vão vir contra as nossas vidas. E aí eu estava lendo essa palavra agora, porque na verdade eu estou pensando nela desde de manhã, mas eu só parei para lê-la agora. E é algo interessante, né? Porque você vê que o rei Nabucodonosor, ele firmou um decreto que quem não se prostrasse à estátua que ele fez seria lançado na fornalha de fogo ardente. Só que quando veio Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, ele ainda quis piorar a situação. Ele quis e fez de fato. Aqueceu a fornalha 7 vezes mais para ver quem seria o Deus que iria livrar a vida deles. O mesmo Deus que livrou ali na fornalha Sadraque, Mesaque e Abednego é o Deus que dá livramento para as nossas vidas hoje. A gente só precisa estar posicionada nele. Então, assim, posicionada, porque eu sei que tem meninas e meninos que assistem os meus vídeos. Então, assim, não ceda, em nome de Jesus. Se você se posicionou, mas eu tô orando, né? Deus já falou, vamos supor, deixa eu te dar um exemplo aí. Deus já falou que vai abrir uma porta de emprego para você, né? Aí, quando você faz lá, você começa o processo seletivo, né? E você tá orando, você tá ali no propósito. Vamos supor, uma empresa multinacional, uma empresa grande, um cargo que muitas pessoas almejam. Muitas das vezes ali naquela entrevista, naquele processo seletivo, tem até pessoas com mais gabaritadas do que você. Vamos supor aí que você tem um ensino médio completo e tem pessoas pós-graduadas participando do mesmo processo seletivo que você. E aí você pensa, nossa, mas Deus me falou que ia abrir essa porta. Só que tem pessoas ali para concorrer àquela vaga muito mais gabaritadas, com muito mais graduações e muito mais experientes que eu. E aí muitas das vezes o inimigo vai mostrar essas coisas pra gente. Não, Deus falou, e assim, algo que o inimigo ele trabalha muito é com dúvida no nosso coração. Ele lança seta de dúvida. Então, assim, você vê que ele faz isso desde o Jardim do Éden, né? Lá com a Eva, ele chegou e perguntou para Eva, mas foi assim que Deus falou? Então, na nossa vida, ele não mudou a estratégia, né? Porque uma coisa que o diabo não é criativo. Ele continua vindo para nós e falando, mas foi assim que Deus te prometeu? Realmente Deus vai cumprir o que ele te prometeu? E assim, ele aponta pra gente as circunstâncias. Não, mas Deus falou, mas olha só. Olha a tua situação, se enxerga, meu querido, minha querida. Você tem ensino médio completo e essa pessoa tem muito mais experiência que você, estudou muito mais que você. Mas eu quero te falar que se Deus prometeu, ele vai cumprir. Deus, ele é fiel naquilo que ele fala. E muitas das vezes, Deus, assim, até permite que o nosso processo, aos nossos olhos, ele seja mais complicado, que a fornalha na nossa vida ela seja aquecida 7 vezes mais, para que no nosso processo o nome de Deus no final seja exaltado. Você vê ali quando Deus chamou Moisés, né, para libertar lá o povo do Egito. E aí Deus falou com Moisés, primeiro no meio de uma sarça ardente. Depois Deus falou com Moisés que queria que ele fosse lá, falasse com o faraó, que era para libertar o povo dele, para ir adorar e servir e dar as festas a ele, que sempre foi um costume do povo de Israel. E vocês percebem o que aconteceu? Depois que Moisés falou com o faraó, ele primeiro anunciou ao povo que ia fazer isso.
o povo que estava ali, o povo de Deus que estava ali sendo escravizado. E depois que ele falou com Faraó, Faraó falou o seguinte: eu acho que esse povo, ele está com muito tempo sem fazer nada. Então, antes eles davam a palha para o povo fazer os tijolos. Depois que Moisés se posicionou, foi lá e fez o que Deus mandou ele fazer, Faraó disse o seguinte: agora eles mesmos vão pegar as palhas para fazer os tijolos, porque eles estão ociosos. Então, assim, eles começaram a trabalhar mais, eles começaram a apanhar mais, porque eles apanhavam do povo egípcio, e naquele momento eles chegaram para Moisés e falaram: que Deus é esse que fala que vai libertar a gente, e no momento seguinte a gente está trabalhando muito mais, como se a gente não trabalhasse o suficiente, e está apanhando muito mais dos egípcios, dos nossos senhores. E eles quiseram, muitas das vezes isso acontece na nossa vida, que Deus é esse que me deu uma promessa, né? Me deu uma promessa de prosperidade e no dia seguinte eu fico desempregada. Que Deus é esse que me prometeu um marido e eu tô esperando 2, 3, 4, 10 anos e esse marido nunca chega. Aí muitas das vezes a gente vai quebrar a nossa carinha, né? Porque aí a gente entra. Eu tô falando porque eu já fiz isso, tá? Não tô falando me eximindo, não. Mas aí a gente entra em chat de namoro, né? A gente fala assim: Espírito Santo, acho que o Senhor tá precisando de uma ajuda, porque a promessa de Deus não tá se cumprindo. Então eu vou entrar em chat gospel, né? A gente que é cristã. Eu vou visitar outras igrejas, eu vou mandar um sinal pro irmãozinho tal. Só que assim, meu querido, se Deus prometeu que Ele vai te dar, Ele vai te dar. O Espírito Santo, ele não precisa da tua ajuda, porque o mesmo Espírito Santo que cura um câncer é o Espírito Santo que te dá um marido, é o Espírito Santo que te dá uma esposa. Então para de inventar ideia, para de ir atrás de sarna para você se coçar em nome de Jesus e aquieta-te. Espera no Senhor, espera que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Cada uma das promessas que Deus fez na nossa vida, elas vão se cumprir. O papel do inferno é vir contra nós, é vir contra aquilo que Deus falou que vai fazer nas nossas vidas para que não se cumpra. O nosso papel é nos posicionarmos em Deus, é orarmos, é buscarmos intimidade com Deus e não desistir. Não ouvir a voz do diabo, não ouvir as vozes da nossa cabeça, que muitas das vezes não precisa nem o diabo falar. A gente mesmo já coloca limitação na nossa cabeça. Então a gente já começa: eu não posso, isso não é pra mim. Aí vem com complexo de inferioridade. E assim, nós não somos melhores do que ninguém, nem piores do que ninguém. Nós somos especiais. Cada um de nós somos especiais. Cada um de nós temos o Espírito Santo conosco, a promessa do Senhor. Olha só que maravilhoso isso. No Antigo Testamento, não eram todas as pessoas, tinham manifestações do Espírito Santo, só que o Espírito Santo não habitava neles. Hoje, o Espírito Santo, ele habita em nós, quando nós aceitamos a Cristo. Nós temos o Deus maravilhoso morando na nossa casa, que é o nosso corpo. E hoje, o Espírito Santo, ele quer se relacionar com a gente, ele quer nos conduzir, para que nós não venhamos cair nas ciladas e nos ardis de Satanás. E que nós venhamos crer nesse dia, nessa palavra, em nome de Jesus. A fornalha está aquecida 7 vezes mais? Aquieta-te, acalma o teu coração. Eu vou ler aqui novamente o resultado. Por que Deus está permitindo que a fornalha da nossa vida seja aquecida 7 vezes mais? Está lá em Daniel, capítulo 3, verso 29. Não, a partir do 28. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. 29. Por mim, pois, é feito um decreto.
pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Então aquele que constituiu outros deuses e queria levar o povo a pecar, a adorar outros deuses, que não é o nosso Deus, né? Deuses que têm boca e não falam, que têm olhos e não vê, deuses de barro. Então esse Nabucodonosor, que constituiu outros deuses para ser adorado, é o mesmo Nabucodonosor que no final teve que reconhecer que o Deus que tem todo o poder era o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então que nesse dia, para essa semana que está se iniciando, a gente decida ficar na posição que Deus quer para a nossa vida. A gente decida ter uma postura como a de Sadraque, Mesaque e Abednego. E o nosso Deus, o Deus de toda a terra, o Deus todo-poderoso, ele vai glorificar o nome dele através das nossas vidas, porque tudo é por ele, para ele e para a glória dele. Fica com essa palavra, em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, dá um like para ajudar o canal. Se você é novo por aqui, se inscreve e compartilha esse vídeo com alguém que está precisando ouvir essa palavra, tá bom? Deus te abençoe. Em nome de Jesus, um beijo e até o próximo vídeo.